Que Star Wars é um dos filmes mais importantes e grandiosos da história do cinema não se discute, mas você sabia que ele foi inspirado lá no Japão, mais precisamente em um filme em especial? Nesse vídeo aqui eu vou contar pra vocês. Antes de mais nada, o tema desse vídeo aqui foi escolhido pelos membros do canal. Se você já é inscrito e quer ser um membro, clica aí embaixo em ser um membro que você vai ter acesso a vários benefícios, como de poder escolher o tema dos vídeos. A história de Star Wars tem início lá no Japão pós-Segunda Guerra. O cinema japonês estava crescendo e aparecendo para o resto do mundo, principalmente graças a um diretor chamado Akira Kurosawa, que viria a ser um dos melhores e mais importantes e influentes diretores de todos os tempos. No cinema japonês, os filmes eram divididos em dois tipos de filmes diferentes. O primeiro tipo são as histórias cotidianas, ou seja, filmes que contam histórias da atualidade. Esse tipo de filme é chamado de Gendai-geki. Já os filmes que contam histórias antigas, como histórias de samurai, de ninjas, enfim, são chamados de Jidai-geki. Sacou já? Jidai? Sacou? Sacou? Não sacou? Calma que você vai sacar. Em 1954, Akira Kurosawa fez um dos filmes mais importantes da história do Japão, Shichin no Samurai, ou Os Sete Samurais. Foi um filme tão impactante que fizeram até uma versão americana, trocando samurais por cowboys, chamado de Sete Homens e um Destino. E esse filme é tão bom, mas tão bom que atravessou o mundo ganhando prêmios e tornando o Kurosawa um mito. Eis que um jovem americano que queria ser piloto de corrida foi no cinema assistir Os Sete Samurais. O nome desse jovem? George Lucas. É o nome do meu pai e meu nome. E o cara simplesmente virou fã do trabalho do Kurosawa. George Lucas é o cara que escreveu e dirigiu Star Wars, obviamente. E o cara virou tão fã que ele assistiu todos os filmes do Kurosawa. E não só isso, ele, juntamente com outros diretores aí que você já deve ter ouvido falar, como Steven Spielberg, Martin Scorsese e Francis Ford Coppola, foram pro Japão estudar cinema com Akira Kurosawa. Tanto que você consegue ver claras influências nos outros trabalhos do Spielberg, do Coppola, do Akira Kurosawa. E aí George Lucas assistiu um filme do Akira Kurosawa que mudou a sua vida mais uma vez. Um filme chamado Fortaleza Escondida. E a história do filme é a seguinte, me interrompa se você achar familiar. Uma princesa rebelde, forte e determinada, luta para destronar o imperador tirano, invadindo a linha inimiga. Ela conta com um estrategista muito sábio ao seu lado. Tem um vilão com uma cicatriz horrível que já foi do lado do bem, e que no final acaba voltando para o bem de novo. E toda a história é contada pela perspectiva de dois personagens atrapalhados e pouco importantes. Conhece essa história? O quê? Não achou parecido com Star Wars? Vamos de novo então. Uma princesa rebelde, forte e determinada, luta para destronar um imperador tirano invadindo a linha inimiga. Ela conta com a ajuda de um estrategista muito sábio. Tem um vilão com uma cicatriz horrível que já foi do lado do bem e que no final acaba voltando para o bem de novo. E toda a história é contada pela perspectiva de dois personagens atrapalhados e pouco importantes. Gente, até o efeito de transição entre as cenas é uma homenagem aos filmes do Kurosawa. A inspiração do George Lucas vai muito além disso. Ele até presta homenagem a algumas cenas do filme para o Akira Kurosawa. Por exemplo, aquela cena lá de Star Wars que eles são parados quando eles estão no carro, né? E ele usa um truque Jedi para convencer os guardas que tá tudo bem, para não olhar o resto do carro. Pois é, essa é uma cena bem retirada de Fortaleza Escondida também. Mas não só no primeiro filme de Star Wars. Toda a saga de Star Wars é recheada de referências aos filmes do Akira Kurosawa. Se você começar a assistir todos os filmes do diretor japonês, você vai ver que em vários filmes o George Lucas foi lá e tirou um personagem para colocar em Star Wars. Como o Mestre Yoda é, na verdade, um personagem dos Sete Samurais, o Kanbei Shimada. O ator predileto do Akira Kurosawa, que trabalhou com ele em vários filmes, o Toshiro Mifune, foi convidado pelo George Lucas para interpretar Darth Vader e também Obi-Wan Kenobi. O quê? Você nunca parou para pensar que o nome dele é japonês? Aliás, você nunca reparou que tanto a armadura dos Stormtroopers como do próprio Darth Vader é uma armadura samurai? E além de, obviamente, o uso de espadas e de kimonos também no filme. Agora, e que tal a força? A força tem relação com o Bushido. Bushido, assim, em um primeiro momento, é o código de honra dos samurais. Eu digo em primeiro momento porque Bushido, na verdade, é muito mais do que isso. Bushido é um estado de mente, um estado de fé, um estado de aproximação
do seu eu interior com o resto do universo. É manter-se moralmente alto em uma sociedade que reprova isso, uma sociedade que aprova quem é injusto. É um estado de espírito que nada abala sua fé e sua honra. Ser um bom ser humano quando o mundo inteiro te encoraja a ser exatamente o contrário. Bushido é dizer que a sua vida não é tão importante quanto a sua causa, quanto proteger o seu mestre. E se você parar para pensar, a causa rebelde de Star Wars vive pelo Bushido. Isso é uma coisa que fica muito elementar quando a gente assiste Rogue One. Não importa que todo mundo morra, o que importa é que a missão siga em frente. Agora acho que você já sacou a semelhança de Jidaigeki com Jedi. Obviamente foi uma grande inspiração também. Tem outros vídeos aqui do canal para você assistir, nos vemos na próxima e valeu!